boa tarde para você. Estamos começando mais um programa Tarde com Deb aqui na TVI e hoje o nosso assunto é obesidade. Tem muita criança gordinha por aí? Os números apontam que crianças estão obesas já desde criancinhas, desde a primeira infância. E isso está ficando cada dia mais complicado. Inclusive, teve aí uma campanha do governo federal de combate à obesidade infantil. No dia 11 de março foi lançada essa campanha aí pelo ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. E hoje nós vamos falar sobre isso com dois profissionais, com a Mayra Thalita Pereira, que é psicóloga, e também o Nicolas Roberto Braz, que ele é professor de educação física e também personal. Nós vamos falar sobre isso para a gente poder saber o que a gente pode melhorar na vida de nossas crianças. Porque, na verdade, os números estão apontando cada vez mais falhas na alimentação e também na convivência em geral com as crianças. Roda o VT. Há mais de 3 anos, Hans e Hugo estão 5 quilos acima do peso ideal e têm índice de gordura corporal considerado muito alto. A mãe levou os meninos até uma nutricionista e descobriu outros problemas. Meus filhos têm problema de colesterol, triglicérides e até 3, 4 anos atrás eles eram um pouco mais obesos. Então eu fui procurar uma nutricionista. Atualmente, 6% das crianças abaixo de 5 anos e 15% dos adolescentes brasileiros têm obesidade. Combinar alimentação balanceada e atividade física é a forma mais eficaz de evitar o crescimento de uma geração com excesso de peso. Provavelmente em 2025 nós teríamos em torno de 33%, ou seja, 1/3 da população brasileira vai ser portadora de obesidade. Isso vai conferir ao Brasil o posto de 5º maior país em população de obesos do mundo. E junto com o excesso de peso, a obesidade potencializa o aparecimento de uma série de doenças. O aumento do triglicérides, a queda do colesterol bom, que é o HDL, mas principalmente a presença de hipertensão arterial e de diabetes do tipo 2. Esta psicóloga explica que os motivos que levam a criança a comer em excesso podem ter um fundo emocional. Quando a criança, por exemplo, se sente abandonada ou se sente sozinha, né, sem os pais ou sem algum adulto que possa acompanhá-la no seu movimento e no seu desenvolvimento mental. Então, em geral, a gente vê assim uma tristeza profunda, um sentimento de abandono mesmo. E a criança vai para a comida e às vezes as próprias mães que trabalham fora, para compensar a sua ausência, usam a alimentação. E comer bem não significa apenas diminuir o consumo de alimentos calóricos. O mais ideal é uma reeducação nutricional, não uma dieta restritiva estabelecida. Então, colocando mudança no comportamento dessa criança, de uma mastigação mais lenta, comer em um ambiente mais tranquilo, preferir alimentos integrais ao invés do refinado, como açúcar, pão branco, macarrão. Cuidado com o fast food, que só tem gordura, açúcar e sal nesses alimentos. Então, sempre levando uma alimentação mais fresca, mais natural e cuidado com a quantidade da porção. Após a consulta, a família Nagamini passou a seguir as recomendações da nutricionista. Nós cortamos bastante as massas, carboidratos em geral, nós tiramos bastante frituras, doces, algumas coisas a gente também cortou bastante, coisas que as crianças gostam bastante, nós estamos evitando agora, né? E o que os meninos não evitam são as brincadeiras, que também ajudam a queimar calorias. Meu peso abaixou um pouco, meu colesterol também, que está muito alto. E também a doutora falou um monte de coisa para eu fazer para emagrecer bastante. E esse é o nosso assunto de hoje: obesidade infantil versus exercícios físicos. Mayra Pereira é a nossa psicóloga de hoje. Os números apontam que nas últimas décadas a obesidade infantil entre crianças de 5 a 9 anos saltou de 4,1, gente, para 16,6 entre os meninos e de 2,4 para 11,8 entre as meninas. Números muito grandes, né? Com certeza. E hoje a gente consegue ver aí que o Brasil está meio que se equiparando aos Estados Unidos, Já né? está igual. Exatamente.
mas é por diversos fatores. Claro que o fator interno, ele influencia bastante, como por exemplo a genética, entre outros fatores. Mas também o que ajuda são os fatores externos, como a fácil alimentação, de fast foods, entre outros. De repente a falta dos pais, né, com essas crianças, ou como essa criança consegue lidar com a pressão do dia a dia, na escola, como que ela consegue lidar, por exemplo, com situações de bullying. Então, o fator de a criança está passando por esse fator de obesidade, chega na escola, pode estar sofrendo pressão dos colegas, está passando por esse problema de bullying. Então acaba virando uma confusão na cabeça da criança. Com certeza, a criança não está acostumada a lidar com pressões muito fortes, né, com pressões excessivas. Então o que ela acaba fazendo? Colocando tudo a culpa em cima, tirando essa culpa dela e colocando em cima de algum lugar. Como a criança não tem aquela habilidade de compra, ou de repente compra compulsiva, ou fazer outras coisas compulsivamente, ela coloca em cima da alimentação. Então ela acaba comendo demais para poder suprir essa tensão interna que fica dentro dela. Porque a criança ela não consegue colocar para fora, se expressar de maneira correta, se não for através do lúdico. Só que nem sempre a criança ali no meio familiar, ou até mesmo na escola, ela está a todo momento envolvido com o lúdico. Então, para colocar para fora, ela começa a comer para poder eliminar essas tensões internas. E aí, gente, vira aquela coisa, porque é doença em cima de doença, gordinho, mais gordinho ainda, não consegue emagrecer de jeito nenhum, porque nem a gente que é adulto, que sabe como lidar e sabe qual é o tipo de alimentação que tem que ter, não consegue emagrecer com tanta facilidade. Agora imagina uma criança que tem ali exposto a todo momento, em escola, em academia, em qualquer lugar que vá, tem coisas gostosas, porque a academia também tem coisas gostosas, vá. Então, mas tem sem contar um lanchinho natural, tem um suquinho natural, então querendo ou não, dependendo da quantidade que você está ingerindo disso, também acaba fazendo mal, né, Mayra? Mas sem contar também o fator emocional dessa criança. Então ela acaba ficando com a autoestima muito baixa, começa a aumentar cada vez mais essa ansiedade, ela precisa comer para poder liberar essa ansiedade. E isso acaba refletindo na escola. Professor Nicolas Roberto Braz está aqui para falar pra gente como está funcionando e como está andando o comportamento das crianças. Porque hoje em dia, criançada morre de preguiça, né, professor? Boa tarde. Morre muito de preguiça. Quanto mais novo a criança for obesa, mais difícil vai ser ela conseguir emagrecer durante toda a sua vida. Então, é um trabalho que tem que ser feito bem logo, curto. Quanto mais novo, os pais têm que estar muito atentos, né? A gente tem muito esse paradigma de a criança fofinha, ai que lindo, saudável, totalmente errado, né? Tem que estar muito atento à alimentação, como ela vai estar evoluindo, a atividade física é muito importante que ela está fazendo e reflete sim na escola. A criança chega com preguiça, sonolenta, não quer fazer atividade física na aula. Você tem que estar incentivando a criança o tempo todo para ela estar, né, sempre junto com as outras crianças. Aí tem o aspecto que a Mayra falou sobre o aspecto psicológico da criança, os amigos começam a fazer bullying. E hoje em dia em escola está acontecendo muito esse lance de bullying, Nicolas? Acontece bastante. Nós, como educadores, tentamos, da melhor maneira possível, banir isso, né, evitar o máximo possível disso, dando exemplos e corrigindo. Mas existe, né? Quanto mais velhas as crianças ficam, né, segunda infância, terceira infância, começa a criar uma malícia maior, as brincadeiras começam a ficar mais pesadas, as crianças, e aí cai nesse fator psicológico tremendo. Chega em casa, a maioria das crianças hoje não tem atividade externa, não fazem extracurriculares, não fazem nada fora da escola, ficam o tempo todo em casa. Computador, internet, celular, gente, isso está virando uma confusão toda na cabeça das crianças. Hoje criança de 9, 10 anos tá no Facebook a tarde inteira. Então é algo que antigamente não tinha. As crianças antigamente se exercitavam muito mais, eram muito mais ativas, brincavam mais, né? Não é nem algo, talvez fosse fazer um esporte específico, mas era muito mais lúdico. Você saía para brincar, você pulava corda, que é um gasto energético maior. Brincava de pata-choca. Brincava de pata-choca. Você quer algo melhor do que pular corda? O gasto energético é muito grande e muito gostoso. Brincar de elástico, as crianças brincavam. Sim. E hoje não tem tanto isso mais
fora da escola. O ideal seria o profissional hoje em dia de educação física inserir essas brincadeiras lúdicas para as crianças dentro da escola, do contexto escolar, para que ela possa estar usufruindo isso fora da escola, né? Que não precise de 10, 15 amigos para estar brincando. Às vezes com 2, 3 amigos, faça, né? E hoje o que acontece? Muitos pais, tanto mãe quanto pai, trabalham muito, ficam muito longe das crianças. E hoje a violência é muito grande. O pai não quer deixar filho ficar na rua, não pode. E poucos têm o prazer de ter condições de frequentar um clube e fazer escolinhas de esportes diferentes. Poucas crianças têm esse privilégio. E o que acontece que acaba não fazendo e a obesidade vai aumentando, causando doenças crônicas que vai acarretar para o resto da vida aí. E quando a gente vai percebendo, não só as doenças crônicas, mas principalmente as doenças espirituais, as doenças da mente, as doenças da alma, porque daí o emocional vai virar uma bagunça tremenda e a criança não vai conseguir lidar com tudo isso. Ou ela emagrece, ou ela toma conta do emocional, toma conta das doenças, toma um medicamento. Não tem como uma criança, gente, de 9 anos, 10 anos, 11 anos que seja, lidar com tudo isso. Então cabe a nós, pais, educadores, responsáveis por essas crianças, para poder ajudar a manter um equilíbrio tanto familiar quanto alimentar e até mesmo um equilíbrio de exercícios. Por que não? Porque exercícios precisam ser feitos sim. Quantas vezes por semana, Nicolas? No mínimo 3 vezes na semana seria o ideal para a criança estar fazendo um período contínuo de 1 hora por dia. Por exemplo, se a criança gosta de brincar de esconde-esconde, ou gosta de pular corda, ou gosta de jogar bola, ou gosta de andar de bicicleta, qualquer uma dessas atividades? Qualquer uma dessas atividades. Sendo 3 vezes na semana? 3 vezes na semana, e quanto mais prazerosa para a criança, melhor. Porque os pais colocam o filho já está gordinho, vou colocar ele... O pai gosta muito de futebol. Vou colocar meu filho na escolinha de futebol. Mas eles nem perguntam, você quer ir na escolinha de futebol? Nem gosta, então não vai adiantar. Ele vai fazer 2 semanas, 1 mês e vai pedir para sair. Pergunta, né? Dialoga com o filho, o que ele quer fazer. O leque é muito grande, né? Você tem andar de bicicleta, leva o filho para andar de bicicleta no parque, natação, você tem judô, você tem N opções, atividades para estarem fazendo, as crianças estarem fazendo aí durante a infância. E o nosso assunto obesidade infantil volta daqui a pouquinho. Obesidade infantil versus exercícios físicos. Não saia daí que a gente volta já. Restaurante Copacabana. Variedade em saladas. Diversos tipos de pratos quentes. Serviço self-service por quilo. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Venham saborear. Tenha um futuro promissor ingressando em uma das carreiras mais desejadas do mundo. A Sierra Bravo oferece cursos de piloto privado, simulador de voo, piloto comercial e instrutor de voo. Salas de aula multimídia com turmas no período noturno e finais de semana. Você pode trabalhar em uma grande companhia aérea ou se tornar um instrutor na própria escola. É o seu sonho decolando em até 6 meses. Matrículas abertas. Sierra Bravo, Escola de Pilotos. Aeroporto de Americana, Hangar 26. Telefone 3467-4434. Chocolate Restaurante. Cardápios diferenciados todos os dias. Sempre com uma variedade de saladas. Vários tipos de carne na churrasqueira. Garçonetes qualificadas. Atendimento VIP. Estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politécnico. Aqui com o nosso Tarde com Deb, o nosso programa hoje abordando o tema obesidade infantil versus exercícios físicos. E hoje em dia a responsabilidade dos pais está cada vez menor. Era para ser o contrário, mas está cada vez menor com relação à educação dos filhos, com relação ao cuidado com os filhos. E por que isso vem acontecendo tanto, Mayra?
Bom, não que os pais queiram abandonar os seus filhos ou de repente terceirizar a educação, o cuidado com eles. Mas é que hoje nós vemos que o mundo está muito mais capitalista. Então as pessoas querem o quê? Ganhar muito mais dinheiro, de repente trazer um conforto maior para dentro de casa, um conforto maior para os próprios filhos, uma maneira melhor de educá-los e tudo mais. Então eles acabam levando isso muito a sério, trazendo muito trabalho para dentro de casa e na hora que os filhos precisam deles. Daí tem sempre um terceiro para poder auxiliar. De repente um avô, um tio, uma secretária do lar ou uma babá para poder ajudar essa criança. Só que nada supre o cuidado dos pais com essa criança. Principalmente a mãe. A relação do filho com a mãe é muito grande. Então a mãe ela vai conseguir a todo momento, vai trabalhar a todo momento poder suprir algumas necessidades do filho. Então com esse mundo capitalista, tudo acabou meio que se abrindo e se distanciando. E como a criança não consegue dialogar e colocar para fora aquilo que ela sente, ela vai fazer o quê? Vai colocar tudo em cima do alimento. E aí acaba complicando de vez, porque olha só, entre os adolescentes, o excesso de peso passou de 3,7% para 21,7% nas últimas 4 décadas, sendo que em 1974 esses percentuais não chegavam nem em 2%. Em 74 não existia ninguém obeso, Nicolas, desse jeito? Era muito mínimo, era mínimo, né? A criançada brincava muito mais ou tinham outras atividades? Exatamente. Também? Além da alimentação, você era mais regrada, você comia melhor naquela época do que hoje. As crianças eram muito mais ativas, né? Muito mais. De manhã, à tarde, às vezes parava aí, dormia, tomava banho, entrava, né? Tomava banho, comia e dormia. Hoje, muito pelo contrário, né? Hoje as crianças passam horas e horas no videogame, horas e horas no computador e o metabolismo cada vez mais lento e cada vez engordando mais. O que se torna esse número gigantesco. Exorbitante. E você, como um profissional de educação física, como é para você o contato com os seus alunos? Você tem alunos gordinhos? Sim. E como que é para eles? A dificuldade é maior do que para um aluno magro, assim, normal? Depende da faixa etária. Normalmente, sim. Normalmente sim, porque esse aluno mais gordinho, às vezes, ele fica muito em casa, como eu acabei de citar. Então, ele não se exercita. Então, a coordenação motora dele é mais lenta, demora mais para ele conseguir pegar as atividades mais rapidamente. Mesmo o cognitivo dele, às vezes, sendo muito esperto, muito ágil, motoramente, né? A coordenação motora dele, às vezes, não ajuda. E o físico dele não ajuda. Às vezes, você vai correr, pegar alguma coisa, não consegue chegar, o outro chega sempre antes, não é tão ágil. Então, alguma atividade que exige velocidade, exige agilidade, às vezes ele não consegue. Isso acaba afastando. Então, nós temos que estar muito atentos nessa parte, assim. Sim. Tá sempre mudando, está sempre inserindo o máximo possível a criança para que ela não se sinta rejeitada. Exatamente, porque acontece, você está numa atividade, todo mundo, mais criança, né, competitiva, quer vencer, quer ganhar e acaba perdendo. Você dá aula para a rede pública também? Rede pública também. Certo. Qual que é a faixa etária dos seus alunos? De 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos. E a gente percebe pelos números aqui na estatística, são crianças de 5 a 9 anos. Só que como a gente estava conversando em off aqui, essa obesidade já vem de 2 anos, 3 anos em diante. E aí é o que acontece, como o Nicolas disse, o grau de dificuldade deste aluno um pouco mais gordinho é que ele não vai conseguir acompanhar os exercícios e até mesmo em outras matérias, porque acaba tendo aquele atraso pela dificuldade, às vezes, até de respiração, de acompanhamento, porque geralmente os alunos que são mais gordinhos, a gente tem comprovado isso em pesquisa, que eles são um pouco mais dispersos, que às vezes acontece uma coisa ou outra, eles prestam atenção em outras coisas, e aí fica nesse grau maior de dificuldade de atenção e até mesmo na evolução de um exercício, né, Nicolas? E no caso emocional, Mayra, como é que essa criança vai poder progredir num tratamento, no caso? Hoje as crianças que sofrem esse tipo de problema
São chamadas de lerdas, de preguiçosas, de sujas. Então, elas sofrem muito emocionalmente com isso, só que elas não conseguem lidar. Então, ou você leva ela para terapia mesmo, onde o psicólogo vai trabalhar com ela de maneira lúdica, para ela colocar para fora e explicar, colocar pro psicólogo o que realmente ela está sentindo, o que ela está vivendo aquilo. Ou, de repente, você tem que ter como pai um acompanhamento muito grande e prestar atenção em tudo o que essa criança está fazendo. Em todas as suas atitudes, suas atividades, seu emocional, porque a autoestima, ela baixa muito. Ela fica com uma autoestima muito baixa, podendo trazer até mesmo depressão, problemas, distúrbios alimentares. Então, ou ela vai ter bulimia, anorexia, isso pode ocorrer, sim. Ou, de repente, ela vai continuar na sua fase adulta, continuar obesa, com esses problemas, percebe? E o professor consegue detectar, Nicolas, se existe algum problema com determinado aluno? Às vezes ou por bullying, ou está com algum problema em casa, ou até mesmo por ser gordinho, existir aquele preconceito entre as outras crianças e está atrapalhando nesse aluno? Consegue detectar sim. Normalmente as crianças que já estão sofrendo assim internamente, psicologicamente, elas se excluem, elas não querem participar de atividades. Então você propõe alguma atividade para ela, fala, vamos jogar queimada, não quero. Não quero. Aí você pergunta, então o que nós vamos fazer hoje? Não sugere nada, ela prefere ficar excluída de todo o grupo do que participar de uma atividade. Então, tem que estar sempre, como eu disse anteriormente, tem que estar sempre fazendo com que essa criança esteja inserida no meio das outras, brincando, fazendo com que ela participe como uma criança normal, consequentemente perdendo peso, né? E isso vai ser melhor para ela, né? Sim. Em todos Qual que os é aspectos. a atividade hoje que mais se exerce na educação física com as crianças? Hoje é um leque muito grande, então você tem N opções. Hoje, como já tem algum tempo, né, muitos pais gostam de levar as crianças para natação. Desde sempre, né, que nós éramos crianças, e hoje ainda você vai em escolas de natação, em centros comunitários, tem muita criança praticando natação. É um exercício muito gostoso, né, muito bom e um exercício completo. E natação não tem contraindicação. Não tem contraindicação, então você está sempre apto, vai melhorar a sua respiração, melhorar a sua cardiovascular, ajuda por completo. Então, normalmente, os pais acabam levando para a natação. Mayra, você acha que a ausência dos pais pode ser que esteja causando um grande problema para as crianças hoje em dia? Tanto com relação à alimentação, com relação a problemas de concentração, problemas, de repente, às vezes até de uma hiperatividade para chamar a atenção. Você acha que isso pode estar acontecendo? Bom, eu não vou culpar os pais por todos os problemas. Claro, porque todos nós temos que trabalhar. A gente também não está aqui para julgar ninguém, mas às vezes isso pode vir a acontecer. Pode vir a por conta da acontecer. ausência. Pode, porque a criança ela é um ser assim que ela não tem atitudes próprias, entre aspas. Então, o que vai inserindo isso? É o próprio adulto que vai inserindo atividade na criança, vai colocando ela para fazer, por exemplo, cursos de inglês, para fazer uma academia, fazer um exercício físico, um esporte. Então, é o próprio adulto que vai levar a criança aquilo. Ela não tem autonomia para fazer nada. Né? Então, os pais, eles são de grande importância dentro do ensino das crianças, sim, tanto alimentar, quanto inseri-las no meio social, quanto colocá-las para fazer algum esporte, alguma atividade física. Porque se os pais, como eu disse, pelo mundo capitalista, abandonar tudo isso, porque está em busca de crescimento profissional, em busca de ganhar mais, muito mais, ele acaba abandonando isso. E a criança fica meio que abandonada, entre aspas. Ela se sente dessa forma. Percebe? E às vezes até pelo fato de hoje em dia os adultos deixarem um pouco mais, protelar um pouco mais a maternidade, a paternidade, acaba se gerando que o meu filho, coitadinho, ele pode fazer o que ele quiser, porque, né, eu já tenho uma idade avançada, por que eu vou não deixar fazer isso? Pode fazer o que você quiser, jogar videogame, pode brincar, pode fazer o que quiser. E aí isso acaba sendo até um pecado, entre aspas, porque criança tem que saber o que é não.
E tem aquela questão também de que, eu vou deixar meu filho jogando videogame ou no celular porque não vai me atrapalhar nos meus afazeres. Então a pessoa vai lá, começa a trabalhar e tal, e deixa ele quietinho lá, assistindo televisão, jogando no computador, porque não vai atrapalhá-lo. Só que o não é de extrema importância. Não pode comer coisa errada, vamos comer coisa certa, vamos praticar um esporte. Porque o que acaba acontecendo é que as crianças estão mandando nos pais, e os pais entram aonde com a sua autoridade? Aí os pais não entram e acabam ficando aí complicado toda essa situação. Exatamente. Nicolas, 5 horas jogando videogame, 3 horas que seja, sem tomar água, sem se alimentar, sem comer uma fruta, isso vai ser muito prejudicial para essa criança? Vai porque ela acaba ficando muitas horas sem se alimentar e não é bom, né? A gente fala que tem que se alimentar em 3 em 3 horas, comer certo, e normalmente as crianças não vão sair da frente do videogame e pegar uma fruta para comer. Ou ele vai no armário pegar um pacote de bolacha e fica jogando e comendo, ou ele fica vidrado jogando e nem come, como você falou, não bebe água, e não beber água é prejudicial demais, né? Você tem que estar sempre tomando água constantemente durante o dia. Isso é de extrema importância, viu, gente? Qual que é a dica, Nicolas, que você deixa para os pais que estão em casa, que estão assistindo o nosso programa, que estão vendo e de repente tem um caso de um filho gordinho ou uma criança aí na 2ª, 3ª infância ou até um adolescente? Qual que é a dica que você deixa? Dá mais atenção às vezes, né? Falta um pouquinho às vezes de dar atenção, perceber que o seu filho não está bem, assim, não vai ser bom para ele futuramente, não, nem agora nem futuramente, muito menos. Podendo acarretar doenças, como eu já disse, crônicas, psicológicas na cabeça da criança e do adolescente. Então tá observando sempre. O adolescente, já que já tem essa autonomia maior, vá procurar alguma coisa para fazer, atividades extras escolares, tem de monte aí, dezenas. Então o pai tem que estar sempre atento, né? Ver que o filho não é normal, esse fofinho, muito gordinho, não é normal. Pode estar a causar algo muito ruim pro resto da vida dele, e tá inserindo ele no meio social normal, um esporte, alguma coisa que faça ele perder essas calorias aí para quem já tá com filho obeso, né? E você, Mayra, qual é a sua dica para os pais e também, claro, para as crianças, né? Bom, o que eu consigo perceber é que a questão cultural influencia muito no âmbito familiar. Então, penso eu que primeiramente a gente precisa trabalhar com essa cultura da família. De repente os pais procurar um psicólogo para poder ver como que ele pode mudar essa cultura. Porque hoje as pessoas também estão muito egocêntricas, então elas pensam muito em si. Olham muito para si, ou seja, como que eu vou conseguir suprir as minhas necessidades? E acabam se esquecendo dos filhos, acabam esquecendo de olhar que eles também têm necessidades específicas. Então, quais são essas necessidades? E se atentar especificamente para isso. Porque, claro, todo mundo tem essa questão de olhar para si, de suprir as suas necessidades egocêntricas. Mas e a da criança? Então, esse olhar fica sempre em xeque. Não vou me atentar tanto a isso, porque ele é criança, ele vai ter o tempo para se desenvolver, mas será que o desenvolvimento dele não começa a partir de agora? Independente da idade que ele esteja, é o momento de você entrar, de você olhar para ele de maneira diferente, para você cuidar dessa criança, para que não haja futuros sofrimentos ou problemas psicológicos. Maravilha, quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada mais uma vez pela atenção com o nosso programa. E você que está em casa assistindo também, um beijo no coração. Obrigada mais uma vez. E amanhã tem mais, 2 da tarde, aqui na TVI. Tchau!